Graça e paz da parte de Deus Pai, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs e prezados amigos. Eu espero que você esteja desfrutando da saúde e da prosperidade pela comunhão estreita com o Pai Celestial. E dezembro chegou. Como passou rápido este ano, não é verdade? Quantos desafios! Até aqui, Deus tem nos ajudado a superar cada um deles e eu tenho certeza que Deus é fiel e vai continuar suprindo cada um de nós. Amém? E vai continuar suprindo também a igreja. E por falar em igreja, quero compartilhar rapidamente com vocês alguns eventos que estão agendados agora para este domingo e para o seguinte, enfim, preste muita atenção para que você possa não se perder nesta reta final e também no começo do ano que vem. O Marmita Solidária continua ativo por mais um momento este ano, por mais uma ação. E qualquer ajuda que você puder oferecer será bênção. Procure o Paulo rapidamente, ou então simplesmente passe um Pix ou traga as coisas para entregar para ele para esta última ação do ano. O Robert pode te dar mais informações a respeito do apadrinhamento que ele promove todo final de ano. Ele procura atender as crianças que participam lá do projeto Semear, da Casa Semear, com uma peça de roupa, com um calçado, com um brinquedo, e se você entrar em contato com ele, ele vai te ajudar dando as informações que você precisa para isso. O Ministério Una, um Novo Amanhecer, quer abençoar as famílias com cestas básicas. E aí então você pode contribuir, não é? Se não consegue contribuir integralmente com uma bolsa, a partir uma cesta, aliás, a partir de R$75, quem sabe você possa dar metade disso ou um terço disso. Dê a sua contribuição e torne o Natal de uma família mais feliz. A nossa irmã Thalita fará uma viagem missionária de curto prazo à Colômbia, de fevereiro até maio do próximo ano. Duas formas de você ajudar com isso. A intercessão, sem dúvida, é algo muito importante, e também a cooperação financeira. Busque mais informações com ela a respeito dos propósitos da viagem e de outros detalhes que você, de repente, tenha interesse. E você que gosta de panetone e também ama missões, pode a um só tempo se alegrar com os panetones que estão sendo produzidos nas unidades da Cristolândia e apoiar estes projetos relacionados a este ministério promovido pela Convenção Batista Brasileira. E fique ligado nas atividades promovidas pela PIBG neste final de ano. Eu quero dar destaque a dois deles agora. No dia 4 de dezembro, o próximo domingo, teremos atividades normais pela manhã com algo bem especial no culto, a recepção de novos membros, incluindo os batismos, né? Teremos 9 batismos, se todos confirmarem. E no dia 11, ou seja, domingo seguinte, é o último encontro do ano para as classes de Escola Bíblica Dominical, Mulher PIBG, casais. E no culto matinal, nós teremos a participação especial das nossas crianças, uma pequena cantata que está sendo preparada, então, pelo Siga o Mestre, juntamente com a equipe de louvor. Então, organize-se para não perder nada do que a igreja oferece para a sua edificação. E agora vamos para as demais partes deste encontro. A paz do nosso Deus, queridos amigos e irmãos da Roda dos Esclarecedores. Chegamos nesse mês tão gostoso que é o mês de dezembro, onde nós cantamos, falamos, refletimos sobre o advento de Jesus Cristo, esse momento tão marcante que de fato mudou toda a história da humanidade. Bom é falar, bom é cantar sobre Jesus, e eu convido você a cantar comigo assim, ó. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção.
lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê mais pleno Deus. Que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. De Deus eu sou e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. Oh, 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 oh. Não há mais culpa ou medo atroz, esse é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, e até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Luz do mundo, viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar
adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, amém. Ele é maravilhoso. Na PIBG, o mês de dezembro é o mês de nós celebrarmos o grande advento, a vinda ao mundo do Filho de Deus. E o que pretendo nesta e nas próximas 2 quintas-feiras é apresentar a você o testemunho de alguns que conviveram com ele. Começo hoje apresentando o testemunho de Pedro sobre Jesus. E eu quero olhar especialmente para Atos capítulo 3. Você sabe, Pedro foi um dos 12 discípulos selecionados para andar mais próximo de Jesus. Ele foi designado pelo próprio Jesus como um apóstolo e entre os apóstolos, certamente, aquele que mais se destacou. Pedro, pelo que nos relatam os evangelhos, estava próximo ao Mestre. Em razão disto, nós vamos encontrá-lo em diversas situações onde ele recebe elogios, mas também vamos encontrá-lo sendo repreendido, confrontado severamente por Jesus. Algumas dessas situações de repreensão e de elogio. Em João capítulo 6, depois que Jesus confronta as multidões porque estavam buscando a ele por causa do pão, ele se dirige aos discípulos e pergunta assim: vocês também não querem ir embora? E aí Pedro responde: não, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Jesus estava lavando os pés dos discípulos, isso na noite anterior a ser crucificado, né? E aí o apóstolo Pedro se posiciona da seguinte maneira: os meus pés o Senhor não vai lavar, sou eu que tenho que lavar os seus. Se não me deixares lavar, não tens parte comigo, disse Jesus. Então Pedro respondeu: então lava o meu corpo inteiro. Era um homem intempestivo, afetivo, no entanto. Houve um momento em que Jesus estava caminhando com os discípulos e ele perguntou então: que dizem os homens que eu sou? Elias, um dos profetas, respondeu alguém. João Batista, indicou outra pessoa. E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? E João então se prontifica a responder dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante uma outra situação, onde Jesus, nessas conversas com os discípulos, diz assim: importa que o Filho do Homem seja morto. E Pedro entendeu que o Filho do Homem era
o próprio Jesus. E ele então diz assim: Senhor, de maneira nenhuma deixaremos que isso aconteça. E aí então Jesus o repreende dizendo: para trás de mim, Satanás. Jesus andou sobre o mar, você já leu essa história. E aí então Pedro, que estava no barco, vendo Jesus se aproximando, diz: Senhor, permita que eu vá até onde estás. E Pedro começa a andar sobre o mar, mas de repente ele começa a afundar. E Jesus o repreende dizendo: como é pequena a sua fé. Pedro tira a espada e corta a orelha de um dos soldados quando estes foram prender Jesus. E Pedro nega a Jesus por 3 vezes, e por 3 vezes Jesus o confronta: Pedro, você me ama? O que eu estou tentando demonstrar aqui, eu creio que você já percebeu, é que houve uma convivência íntima, intensa, que ocorreu com os discípulos, mas especialmente Pedro. E qual é a importância disso? Alguém que conviveu tão próximo a outra pessoa, certamente pode dar um testemunho digno de fé a respeito dela. Alguém que, como Pedro, andou pelas mesmas estradas poeirentas que Jesus, comeu na mesma mesa inúmeras vezes, dormiu debaixo do mesmo teto ou ao relento, orou e viveu inúmeras experiências juntos, certamente está qualificado para testemunhar a respeito de Jesus. E o que é que Pedro tem a nos dizer sobre Jesus? Certamente ele tem muito a nos dizer. Eu vou me restringir na nossa conversa aqui ao trecho que está lá em Atos capítulo 3. Quero que você entenda, é uma pregação que o apóstolo Pedro está fazendo. E nesta pregação ele revela muito daquilo que ele crê a respeito de Jesus. O que é que Pedro afirma nesse capítulo a respeito de Jesus? Que testemunho ele dá de Jesus aqui? E qual é o valor disso para nós? Estamos vivendo no século XXI, ou seja, quase 2000 anos, né? Depois destes eventos todos. Então, vamos lá. É esse o meu convite para você. Vamos ouvir o que Pedro tem a dizer sobre Jesus. E eu começo afirmando que Pedro via a Jesus, por isso afirmou a respeito dele que Jesus é a fonte da cura e da alegria. Você vai encontrar referências a isto no capítulo 3, versos 1 a 9 e também no versículo 16. Né? O texto começa relatando um evento envolvendo Pedro, João e um paralítico que foi colocado junto à porta formosa do templo. Aquele paralítico, ele pedia esmolas para sobreviver. Pelo que o texto nos conta, era uma figura conhecida de muitas das pessoas que iam ao templo para adorar. Diz-nos o texto, versos 3 a 10. Vou ler para você enquanto aparece aqui ao lado. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhes Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram e, dando um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Obviamente, aquele episódio provocou um grande alvoroço no meio do povo. Certamente, eles acreditavam em milagres. Certamente, muitos deles escutaram relatos a respeito de milagres que Deus operou no Antigo Testamento e talvez tivessem ouvido já de
vários dos milagres operados por Jesus em seu ministério. Mas uma coisa é você escutar a respeito dos milagres, a outra coisa é você estar presente, é você participar daquele momento singular. No caso desse homem, alguém que estava lá pedindo esmolas e de repente começa a saltar, começa a pular e a louvar a Deus. O homem foi restaurado, não resta dúvida disso. E muitos que conheciam e testemunhavam que de fato aquele que agora pulava era o mesmo que outrora estava esmolando, né, ou pedindo esmolas na porta do templo, certamente ficaram pasmados com aquilo. O que é que nós podemos aprender daí? Nós podemos aprender que Jesus é fonte da restauração física e espiritual. Pedro recorre ao nome de Jesus porque ele sabia que no nome de Jesus há poder. Certamente ele se lembrava dos ensinos do Mestre Jesus. Jesus que disse: tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Outra vez: se vós permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserdes e vos será feito. Hoje, como naqueles tempos, há muitas pessoas precisando de cura para seus males físicos. Onde é que devem buscar esta cura? Qual é a fonte da cura? Jesus. Jesus é a fonte para aqueles que precisam de cura. Eu não estou dizendo que é desnecessário procurar médicos e não estou dizendo que os medicamentos são dispensáveis. O que eu estou afirmando é que não importa qual seja a enfermidade, sempre há esperança em Jesus. E se for do agrado de Jesus, a cura será operada. Assim acontecerá. E eu creio em milagres, e eu creio que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu creio também que Ele pode curar hoje, se esta for a vontade dEle e se houver um propósito de glorificação ao nome dEle. Entenda, nós devemos buscar a Deus para a nossa restauração física. Em nome de Jesus, devemos buscar esta restauração e pelo sangue de Jesus devemos buscar esta restauração. Mas por favor, não queira fazer troca com Deus, não queira dar ordens para Deus, não se desespere diante de uma resposta negativa também. Não deixe de crer em Deus porque a cura não veio. A cura está disponível aos que têm fé e que buscam com fé a Jesus Cristo. Pedro nos dá testemunho, não pelo discurso, mas pela ação de que o nome de Jesus é poderoso para curar, restabelecer fisicamente, bem como é poderoso para restaurar a alegria diante de Deus. Além disso, Pedro também testifica que Jesus é o santo, justo, o autor da vida. Nós lemos a respeito disso nos versos 13 a 15 e também no verso 17. Pedro estava lá. Ele presenciou todos os fatos, ou seja, ele foi testemunha ocular. Ele contemplou de perto, desde o momento da prisão até o momento da crucificação. Aqueles homens, as autoridades religiosas e as autoridades militares, pensavam estar cumprindo um processo criminal normal, digamos assim. Prender, julgar e matar um perturbador da ordem, um marginal, um revolucionário. Os judeus o rejeitaram, entregando-o nas mãos das autoridades romanas. Os romanos o rejeitaram, dando aos judeus a responsabilidade de julgá-lo quanto à culpa ou à inocência. E, finalmente, num acordo mudo, numa parceria velada, num acerto de bastidores, judeus e romanos, autoridades religiosas e militares levam a cabo um julgamento infame e condenam à morte um inocente. Mas quem foi que eles condenaram? A quem eles negaram o direito de continuar vivendo
ensinando, fazendo milagres, curando pessoas, dando esperança. Quem? No dizer do apóstolo Pedro, versículo 14, eles negaram o santo. Eles negaram o justo. E no verso 15, eles mataram o autor da vida. É assim que Pedro via a Jesus. E é esse o testemunho de Pedro a respeito de Jesus. Ele é o santo, o justo, o autor da vida. E Pedro vai dizer no versículo 17 que, na verdade, aqueles que assim fizeram, que rejeitaram a Jesus, não sabiam. Não sabiam o que estavam fazendo, a quem estavam rejeitando e por que estavam rejeitando. Prezados irmãos e amigos, tenho clara impressão de que muitos fazem o mesmo em nossos dias. Muitos hoje estão rejeitando a Jesus sem saber quem Ele é. Estão confundindo Jesus com a igreja, com a instituição, com as denominações. Estão desprezando o santo, o justo, o autor da vida em razão das atitudes de pessoas que dizem seguir a Ele, mas que na verdade não são discípulos dele. Eu espero que não seja o seu caso. Eu espero que você se interesse cada vez mais em saber quem foi Jesus. Eu espero que você queira se comprometer com Ele, recebendo-o como Senhor e como Salvador pessoal. Mas Pedro foi além. Em seu sermão, ele afirma que Jesus é o cumprimento das profecias. Pedro era judeu, você sabe. E certamente Pedro estudara o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Estes livros foram escritos por Moisés. E certamente Pedro também teve acesso aos livros dos profetas, os homens enviados por Deus e capacitados por Deus com revelações. Isaías, Jeremias, Daniel, enfim, há vários desses profetas. E nesse momento, diante da multidão que se formou por causa da cura do paralítico, o Espírito Santo traz à mente do apóstolo Pedro aquelas passagens onde Moisés e os profetas, guiados por Deus, falaram a respeito de Jesus. O versículo 18 é exemplo disso. Eu vou ler para vocês o verso 18. Mas Deus assim cumpriu que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o seu Cristo havia de padecer. Versos 22 a 25 do sermão, Pedro diz assim: Pois Moisés disse, suscitar-vos-á o Senhor, vosso Deus, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que ouvir a esse profeta E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, e os que sucederam, quantos falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E no verso seguinte, verso 26, o apóstolo Pedro aplica aquelas profecias a Jesus. Então ele diz assim, olha, Moisés profetizou a respeito do Messias. Os demais profetas falaram a respeito do Messias. E lá no verso 26, Pedro afirma, Deus suscitou o seu servo, e a vós primeiramente vô-lo enviou para que vos abençoasse, desviando-vos a cada um das vossas maldades. Então, Pedro tinha plena consciência, ou cria de todo o seu coração, que aquelas profecias feitas séculos antes, agora se cumpriam integralmente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E havia profecias a respeito do seu nascimento virginal, que se cumpriu, do nascimento em Belém da Judéia, que se cumpriu,
do seu ministério de restauração, que se cumpriu, sua sabedoria, né? E não houve quem resistisse à sabedoria de Jesus. A sua morte dolorosa estava prescrito por Isaías e a sua ressurreição também estava. Não há dúvida na mente do apóstolo Pedro, não há dúvida na minha mente, e espero que também não haja na sua mente, de que Jesus foi enviado por Deus para cumprir integralmente todas as profecias relacionadas ao Messias lá no Antigo Testamento. Finalmente, eu quero dar destaque a um último testemunho que Pedro fez àqueles que o ouviam. Jesus foi aos céus, mas voltará. Ele fala disto nos versículos 19 a 21 do sermão dele. Eu creio que os apóstolos, eles ainda estavam respirando aquela experiência de contemplar Jesus subindo aos céus. Eles ainda deviam estar arrepiados com as palavras dos varões vestidos de branco que se colocaram ao lado deles para dizer o seguinte, lá em Atos 1:11: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E agora, no contexto do seu sermão, Pedro informa aquela multidão que ele cria naquelas palavras e vivia na expectativa desta volta de Jesus Cristo. Os céus receberam a Jesus, diz o apóstolo Pedro, até o tempo determinado, mas ele voltará. E diante desta iminente volta, qual deve ser nossa postura? Como é que nós devemos proceder? Pedro então diz aos seus ouvintes, e eu quero repetir a vocês que me ouvem, é preciso haver arrependimento e conversão. É preciso haver mudança de atitude em relação ao pecado. É preciso que haja uma decisão constante, renovada a cada dia, de agradar a Deus e não de viver de acordo com a vontade própria ou a vontade da carne ou criando a sua própria moralidade. É preciso entender o que Deus deseja e se ajustar ao que Deus deseja. Pedro deixa isso claro no verso 19. Ele diz que a razão de muitos dos seus ouvintes talvez não experimentarem com alegria a volta de Jesus é por falta de arrependimento. Sem arrependimento, sem uma mudança de atitude frente ao pecado, não haverá refrigério, não haverá salvação da parte de Deus. Então, arrependa-se dos seus maus caminhos. Aquele que vive no adultério, abandone essa prática. Aquele que vive na discórdia constante, procure a reconciliação e a vida em paz uns com os outros. Aquele que vive roubando, pare com isso e não só deixe de roubar, como comece a trabalhar, como diz Paulo, para você ter com que repartir com aquele que tem necessidade. Aquele que vive alimentando pensamentos impuros, submeta a sua mente ao Espírito Santo de Deus. Aquele que é ganancioso, passe a ser cooperador, passe a ser generoso. Aquele que é violento, pare com a violência e busque no Espírito Santo graça para ser gentil. Aquele que pratica feitiçaria, bruxaria, encantamentos, abandone isso e passe a servir o Deus Santo e verdadeiro e a Jesus Cristo, que é seu Filho. Aquele que é idólatra, abandone toda prática idólatra, porque Deus detesta a idolatria. Volte-se para o Senhor. E a razão básica para isso é que Jesus Cristo voltará. E estas coisas todas são condenadas como pecados na Escritura e devem ser abandonadas. Há muito que nós precisamos conhecer de Jesus e as implicações disso. Pedro o apresenta nesse episódio e eu vou recapitular aqui de forma objetiva. Jesus é o quê? A fonte de cura e alegria. Busquemos nele
Jesus é o santo justo, o autor da vida. Ele foi rejeitado lá, mas nós não podemos rejeitá-lo se queremos ter vida. Jesus é aquele que cumpriu todas as profecias messiânicas, por isso ele é digno de crédito. E ele é aquele que foi aos céus, mas voltará. Então, se o que estava escrito a respeito de Jesus se cumpriu na pessoa dele, aquilo que está escrito a respeito da pessoa de Jesus quanto ao futuro vai acontecer. A palavra de Deus é fiel. Então, creia, Jesus vai voltar. Mas, preste atenção, além e acima de conhecer estas verdades a respeito de Jesus, é preciso comprometer-se com Ele. É preciso se tornar um discípulo dele. É preciso, esta é a implicação imediata, né, do conhecimento, é você admitir que Ele deve ser Senhor e Mestre da sua vida. Você está disposto a isso? Você quer isto? Dê passos nessa direção. A igreja está aqui para ajudar você nesse processo. Os pastores estão aqui para ajudar você nesse processo. Então, se você que me ouve ainda não tomou uma decisão por Jesus, você deve fazê-lo. E de forma urgente, porque nós não sabemos quando a profecia da volta de Jesus vai se cumprir. E depois que ela se cumprir, então, não haverá mais oportunidade. Então, quem sabe você queira dizer agora mesmo, com sua voz, não só na sua mente, mas com a sua voz, eu decido ser um discípulo de Jesus. Eu creio no testemunho do apóstolo Pedro e eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu quero passar a segui-lo. Eu espero que você tenha feito esta decisão. E se fez esta decisão, por favor, procure-nos. Nós queremos ajudar você. Fique na paz e na bênção do Senhor Jesus, aquele que é o nosso Mestre, nosso Salvador e Senhor. Olá, queridos, mais uma roda dos esclarecedores, mais uma oportunidade que nós temos de juntos orarmos, clamarmos ao Senhor pelos pedidos que chegaram até nós. A Sandra Sanches pede oração por Neide. Ela tem um tumor no cérebro e não reconhece mais os seus familiares. A Ana Paula dos Santos pede oração por todos os vestibulandos deste ano e pelos alunos que estão finalizando o ano letivo. O pastor Cláudio pede oração por Mateus, membro do grupo de discipulado que está em tratamento de um câncer nos rins. Pede também por Sr. Osvaldo, que recentemente aceitou Jesus como Salvador. A Conceição Tavares pede oração por Rosa, que está com depressão. A Gabriela Fonseca pede oração por seus colegas de trabalho que zombam de sua fé. A Jéssica Leal pede oração por sua saúde e sua vida nas áreas espiritual, profissional e acadêmica. Vamos colocar esses pedidos diante do Senhor. Além disso, aproveite para colocar algum pedido pessoal ou então algum pedido de alguém que é conhecido, que é de sua proximidade. Coloque também diante de Deus. Vamos orar por essas situações. Pai, obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos e podermos nos achegar à tua presença. Obrigado porque podemos contar com o favor de um Deus todo-poderoso que não tem início e nem fim, que conhece todas as necessidades, que conhece todo o coração, toda a mente. Obrigado por esse privilégio de podermos contar contigo, Deus. Colocamos diante de Ti cada uma dessas situações, ó Pai, clamando ao Senhor pela vida da Neide, que está com um tumor no cérebro, não tem reconhecido nem os seus familiares, Deus. Tem misericórdia da vida dela, Pai, em nome de Jesus.
Ó Deus, eu fico imaginando os familiares nessa situação, as pessoas que são queridas da Neide e que têm carinho, que têm amor por ela. Cuida dessas pessoas também, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste na vida da Neide, que o Senhor se manifeste na vida dos queridos dela, das pessoas que estão ao redor dela, Pai, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor por todos os que estão prestando vestibular esse ano, Pai, que o Senhor cuide de cada coração, que o Senhor cuide de cada mente, muitos ansiosos, que o Senhor possa dar paz. Te peço também por estes que já estão cursando a faculdade, mas estão em período final de férias, Deus. Cuida destes em nome de Jesus. Fico pensando nos jovens aqui da igreja que têm feito faculdade, que estão nesse período final, um período mais puxado naturalmente na faculdade. Deus, que o Senhor dê uma graça especial em nome de Jesus, que o Senhor cuide de cada um destes, ó Deus, que o Senhor supra, que o Senhor encha o coração deles com tranquilidade, que venha da parte do Senhor para eles, ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pela vida do Mateus, este membro do grupo de discipulado citado aqui pelo pastor Cláudio e que está em tratamento de um câncer nos rins, ó Pai. Ó Deus, toma a direção desse tratamento, Deus. Em nome de Jesus, conduz os médicos, toda a equipe de saúde. Se for da tua vontade, que o Senhor atue milagrosamente, retirando este câncer dos rins dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor para que o Senhor haja na vida do Mateus, ó Pai. Dê a ele a força necessária para lidar com o tratamento nesse tempo, ó Pai. Cuida dele em nome de Jesus. Também te pedimos pelo seu Osvaldo, que recentemente aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Oh Deus, louvado seja o Senhor por isso. Eu me alegro, Deus, nós nos alegramos pela decisão do Senhor Osvaldo e clamamos a Ti que o Senhor fortaleça ele em Ti, ó Deus. Que o Senhor dê a ele pessoas que estejam ao redor para apoiá-lo, para dar suporte para ele nessa fase, ó Deus, e que a fé dele possa ser fortalecida, que essa semente do Evangelho tenha caído em terra boa e que essa terra boa possa multiplicar essa semente do Evangelho no coração do Senhor Osvaldo, em nome de Jesus, Senhor. Também te clamamos pela vida da Rosa, que está com depressão, ó Deus. Ó Pai, cura, Deus, em nome de Jesus. Restaura, reanima, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Age na vida da Rosa, Pai. Restaurando as emoções dela. Restaurando, Pai, o físico, restaurando a mente, em nome de Jesus, ó Pai, e que em breve ela possa se encontrar curada dessa depressão, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Pai, intercedemos pela vida da Gabriela. No trabalho, pessoas têm zombado, têm tirado sarro dela por causa da fé dela. Isso é um tipo de perseguição e a sua palavra diz, Jesus dizendo que aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, e essa justiça é Jesus Cristo, estes que sofrem a perseguição são bem-aventurados. Então, primeiro eu quero glorificar ao Senhor, porque a Gabriela é uma bem-aventurada no Senhor. Pai. E te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, o Espírito do Senhor possa alcançar essas pessoas. Que o Senhor possa impactar de alguma forma a vida deles. E se for do teu propósito, do teu agrado, usar a vida da Gabriela para alcançar essas pessoas, para que elas tenham um toque do Senhor, que o Senhor faça isso em nome de Jesus, ó Pai. Dá a Gabriela força do Senhor para que ela possa resistir a essa zombaria, as pessoas que tiram sarro dela, que mesmo diante dessa situação, o testemunho do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado ali e que as pessoas vejam o Senhor. Nós, no culto passado, estávamos ouvindo o pastor Vandeir de manhã e depois o Jonatas à noite pregando sobre a vida de Paulo e o quanto a vida de Paulo foi ressignificada por um encontro com o Senhor.
um perseguidor, uma pessoa que tinha cartas para prender os cristãos, não simplesmente zombar da fé, mas para prender, para açoitar, quiçá matar os cristãos, ó Deus. E o Senhor transformou a vida de Paulo, e o Senhor fez dele um instrumento nas tuas mãos. Deus, é isso que eu clamo por essas pessoas, um ressignificado na vida. Que elas possam, em nome de Jesus, ter um encontro pessoal com o Senhor. E elas possam se arrepender dos pecados delas, inclusive dessa zombaria com a Gabi. Fortalece a tua filha, Pai. Cuida da Gabi. Que ela não perca o ânimo. Que ela se conserve ali, firme, testemunhando do amor do Senhor a todos que estão à volta dela, em nome de Jesus. Também clamamos, ó Deus, pela saúde da Jéssica Leal e pela vida dela nas áreas espiritual, profissional e acadêmica. Toma a vida da Jéssica como um todo nas tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, anima, restaura, fortalece, cura, abre portas, ó Deus. Que o Senhor haja de uma maneira integral na vida da Jéssica e que ela possa identificar o teu mover. E ao identificar o teu mover, que ela renda honra, glória e louvor ao Senhor, que ela se aproxime do Senhor. Dá a Jéssica, Pai, a sede e fome do Senhor, e que o Senhor, que é a água da vida, possa saciar essa sede, o Senhor, que é o pão da vida, possa saciar essa fome. Colocamos essas coisas diante do Senhor, Pai, pois sabemos que o Senhor nos ouve e age. Confiantes em Ti, oramos em nome de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Amém e amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.